Boa noite, irmãos. É um prazer estar aqui para cultuarmos ao Senhor novamente. Já estivemos aqui pela manhã e agora retornamos para prestar culto ao Senhor. Mês dos Jovens é o primeiro domingo, né, do mês dos Jovens. Nós já tivemos nosso primeiro culto pela manhã e agora estamos tendo nosso segunda pela noite. Já faz tempo até que eu estive aqui dirigindo, dá sempre um friozinho na barriga. Faz um bom tempo, foi no último mês, mas vamos lá. Antes de passar para o culto em si, eu vou pegar esse momento para fazer os anúncios, tá bom? Porque é bom que não atrapalha a ordem do culto, nem nada. Tem alguém no mídia? Acho que não. Agora tem. Vamos lá, então. Algum irmão quer fazer algum anúncio? Não? Então, vamos lá. Bom, o primeiro anúncio é sobre o culto dos jovens. Passa aí, Pedro. Isso. Que vai ser no dia 22 de agosto, às 7h30, é um sábado. Culto dos jovens daquele jeito que os irmãos já estão acostumados, né? Costuma ter teatro, costumamos chamar igrejas de fora para participar. A gente chamou a Praça da Bandeira, chamamos uma outra igreja também, mas não teve disponibilidade, então a princípio vamos chamar a Posse ou o Rio do Limão. Enfim, sempre temos convidados, teatro e contamos com a presença dos irmãos para estar cultuando o Senhor junto com a gente. Com certeza será motivo de grande alegria. E o outro, passa aí, Pedro. Esse é para os jovens, só no caso, que é uma festa bíblica que nós vamos ter no dia 29, se eu não estou errado, que meu óculos não tá, tô me sentindo, ele não está aqui, mas estou me sentindo Marquinhos pelo culto da manhã, que ele sempre fica assim, para lá. Mas vai ser no dia 29, vai ser uma festa para os nossos jovens, para os nossos adolescentes. Né? A gente diz mês dos jovens, mas inclui os jovens e adolescentes também. Aqui na igreja a gente não costuma separar, né? Geralmente acaba virando uma coisa só, até por questão de número. Então, vai ser uma confraternização interna. A gente estava até estudando a possibilidade de talvez virar uma campa dentro, não lembro se ainda está de pé, mas isso não é confirmado. Confirmado até agora é que realmente vai ter às 7h30. E vai ser uma confraternização para a gente. E o nome Festa Bíblica é porque a gente queria fazer alguma coisa meio a fantasia e tal, só que personagem bíblico é muito limitante, porque sempre tem os principais, Jesus, né, Davi, então a gente colocou logo qualquer coisa da Bíblia vale, né? Se você quiser vir de tábua do 10º mandamento, fica, ou sal da terra, fica à vontade, né? Melhor fantasia vai ganhar um brindezinho aí que provavelmente não deve passar de um doce, mas o que importa é a vitória. Bom, agora sim, vamos ao culto mesmo, né? Vamos começar orando, vamos agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, vamos pedir pelo culto. Oremos. Senhor nosso Deus, te agradecemos a oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui, Senhor, estarmos em comunhão, aprendermos mais de Ti, ouvirmos mais da Tua palavra, louvarmos o Teu nome. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê sabedoria, que abra nossos ouvidos durante esse culto, que o Senhor fale o que o Senhor deseja falar aos nossos corações, que esteja abençoando cada um que está aqui, que esteja abençoando também aqueles que não estão. Esteja sempre conosco, dando sabedoria, direcionamento, também aos jovens, Senhor, que tem todo esse mês pela frente, que o Senhor possa estar nos dando força, e esteja sempre conosco, Pai, fortalecendo a nossa igreja e a nossa vida na Tua comunhão, Pai. É o que te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Então, Ministério de Louvor, pode vir aqui para frente, vamos louvar. Põe no cantinho. Só. Desculpa que eu esqueci de falar quando estava ali, mas boa noite aos irmãos e boa noite também aos visitantes, aqueles que nos visitam, que possam sentir confortáveis em nosso meio. Vamos colocar de pé, aqueles que puderem, para cantarmos essa música juntos. É um louvor bem conhecido, então vamos todos louvar, cantar juntos ao Senhor.
de toda a diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por todo em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Amém. Amém. Nosso Deus é grande, nosso Deus é único, né? E é digno de todo louvor. Vamos ler juntos o Salmo 95, do versículo 1 ao 6? Vamos todos? Amém. É muito bom, né, podermos estar aqui cumprindo a função, o propósito que Deus nos criou, né? A Bíblia diz que Deus nos criou para a sua honra,
né, e para seu louvor. E é muito bom ter a consciência disso, de que nós estamos aqui fazendo nada mais, nada menos do que o nosso papel, né, cumprindo o nosso papel em engrandecer e louvar um Deus tão grande. Vamos ter uma mensagem musical com Saulo. Saulo tá aqui? Tá aí. Quero aprender com Jesus. Quero seguir os passos de Jesus. Arruma uma ordem aqui, perdão. Pode ser então. Quero amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo, me importar com a dor do meu irmão, como se fosse minha dor, aprender a perdoar, é o que queres de mim, que eu viva o amor, que eu viva pra amar. Quero aprender Jesus, quero seguir os passos de Jesus. Ele é o amor e eu quero ser também. Ele ensinou que tudo é nada sem amar. Amar sem preconceito, amor sem diferença. Quero aprender a perdoar com Jesus. Eu também não merecia e Ele me perdoou. Somos filhos do mesmo Pai, família de Deus. Vamos viver o amor. Deus é o amor. Quero amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo, me importar com a dor do meu irmão, como se fosse minha dor, aprender a perdoar, é o que queres de mim, que
que eu viva o amor, que eu viva pra amar. Amém. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, né? É interessante, é legal no mês dos jovens que a gente vê jovens que ninguém nunca viu cantando, cantarem, né? Legal. Geralmente o pessoal do instrumento que fica atrás do teclado, atrás do... sempre canta. É uma das coisas que eu gosto. Bom, nesse momento vamos falar o tema que a gente escolheu para esse mês dos jovens, né? Como já é de costume, a gente tem um tema que a gente repete todos os cultos, uma música que a gente repete todos os cultos e uma divisa que a gente repete todos os cultos para ficar bem fixada a mensagem, né? Então o tema que a gente escolheu esse ano é Raízes Profundas, Crescendo na Graça. Vamos juntos? Esse tema surgiu porque a gente ficou um pouco na dúvida ali entre um tema de estar enraizado e um tema de crescer. E aí, no final a gente juntou os dois e fez um híbrido aí, o que faz sentido porque ninguém cresce sem estar enraizado, mas também estar enraizado e não crescer não faz sentido, né? Então, uma coisa depende da outra. E uma das coisas que a gente gostou bastante nesse tema é porque é crescer em todos os sentidos, né? Crescer literalmente. A gente vê. Eu sempre comento de Arthur que era pequenininho ontem e é maior do que eu. É um negócio engraçado de olhar. Mas o mais importante disso tudo é crescer em Cristo, né? Crescer. A gente sabe que a vida não é fácil para os idosos, para os jovens, para os adultos, mas a aprovação ela produz perseverança, né? Por exemplo, eu gosto muito do exemplo de Pedro, né? Que o mar revolto e Jesus chama Pedro e ele anda sobre as águas. Jesus poderia, antes de chegar no barco, já mandar o mar parar e tudo parou e paz e tranquilidade. Mas um mar calmo não produziria tanta fé, tanta confiança em Pedro. Então, a vida é isso, assim, a gente passa por muita coisa, mas para a gente crescer na graça, a gente lembra das nossas raízes, né? Lembrei da EBF, né, que teve esses 3 dias, quantas criancinhas aqui, né? Então, mesmo que elas não retornem hoje ou amanhã, talvez mesmo que elas não retornem em 15 anos, a semente foi plantada. E no tempo que o semeador quiser, ela há de dar o fruto, amém? Vamos ler a nossa divisa, que está em Colossenses 2, versículos 6 e 7. Vamos juntos? Então é isso, é importante, ninguém pode servir a 2 senhores, né? Fico feliz, é bom a gente tomar a decisão quando ainda é relativamente jovem, né? Claro, não que exista a idade para tomar a decisão, né? Enquanto ainda houver um fôlego antes da pessoa ir embora, ainda tem tempo dela se arrepender. Mas é bom poder estar do lado de Cristo cedo, né? E que possamos, digo especialmente para os jovens, aproveitar essa oportunidade. E já como a gente tem que gastar nossos dias, porque o tempo de todos passa, né? Tempo é um recurso, tempo acaba, que possamos passar nosso tempo, né, com Cristo, servindo, vivendo debaixo da vontade dele. Vou convidar o pessoal do ministério. Vamos estar cantando a nossa música tema, Desenvolvendo Amor.
acredito que alguns irmãos talvez já conheçam. E os que não conhecem vão conhecer, porque vamos ter agosto todinho aí pra repetir essa música. Tua palavra é uma semente, meu coração é uma terra boa. Então Deus, faz essa semente brotar. Deus, faz ela crescer e germinar. Meu coração é uma terra boa, então Deus, faz essa semente brotar. Deus, faz ela crescer e germinar. O teu espírito convence, vou editar o meu comportamento, deixar o velho homem pra trás e aquelas coisas de criança. Eu vou descendo, absorvendo, descendo, absorvendo, desenvolvendo amor de Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor de Deus. Vou crescendo, absorvendo, em Deus, em Deus. Tua palavra é uma semente, meu coração é uma terra boa. Então Deus, faz essa semente brotar. Deus, faz ela crescer e germinar. O teu espírito convence, vou editar o meu comportamento, deixar o velho homem pra trás e aquelas coisas de criança. Eu vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo. Sim, eu serei como a árvore frondosa. Dos meus galhos sairão as frutas mais saborosas. Pois estarei plantado junto aos ribeiros das águas da vida. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo em Deus, em Deus. Amém. É pra lá e pra cá, né? Acho que na próxima vez eu vou ficar até logo ali, que é mais fácil. Nesse momento, vamos à dedicação de vidas e bens. Dessa vez eu não vou chamar irmão Gilberto, tá bom, irmão Gilberto? O senhor pode descansar. Eu vou tentar, eu não sei se eu vou conseguir levar isso aqui, porque cantar hino do cantor cristão é mais difícil do que parece. E eu não tenho aí quase um doutorado em cantor cristão, igual o irmão Gilberto tem, que conhece tudo. Mas gostaria de convidar os músicos aí, o pessoal que conhece esse louvor bem conhecido, Cegueira e Vista, mais conhecido como Foi na Cruz, né? Então os irmãos que trouxeram seus dízimos e ofertas vão ter a oportunidade de trazer aqui no gasofilácio. E quem não, que oferte com a sua vida, que oferte com o seu louvor aqui conosco. Deixa eu só pegar a letra, calma aí. Tem ali, né? Vamos lá. Dá um mi aí pra mim, Sal.
Ó, tão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas da glória desceu e seu sangue verteu pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus, mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Um dia senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei, mas depressa fugi, em Jesus me escondi, e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Oh, que grande prazer inundou meu ser, conhecendo esse tão grande amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Amém. Eu estava até comentando com a minha mãe esses dias que toda vez que eu vou dirigir, mês dos jovens, eu sempre coloco esse hino, né? Já até é um pouco batido para mim, mas eu acho que é o resumo perfeito da vida de qualquer cristão, né? Todos nós andamos cegos um dia. Ai, mas eu não matava, mas eu não roubava. Mas a vida não é uma competição de quem faz menos mal. A vida é uma questão de que todos nós estamos perdidos, estávamos, né? Se Deus quiser, em nossos pecados e delitos, e estávamos sem a graça, né? Não estou falando nenhuma besteira não, né, pastor? É isso aí. Então é isso, eu acho um hino muito bonito, que eu acho que é o resumo perfeito, né, do que foi e do que é a vida de todo cristão. Então vamos orar, vamos agradecer o nosso Deus pelas ofertas, pelo dia, pelas vidas que aqui são dedicadas. Para fazer essa oração, eu vou convidar a Aline. Aline, ora aí pra gente.
Só uma observação, eu esqueci de chamar as crianças para orar, pessoal do Ministério Infantil. Me desculpa aí, falta de costume de dirigir culto, acabei esquecendo. Mas enfim, o que importa é que Deus abençoa, né? A distância mesmo, ele não precisa estar do lado. Então vamos convidar o Ministério de Louvor, vamos estar louvando ao nosso Senhor novamente. Antes das crianças subirem, vamos aproveitar, quebrar o protocolo aqui. Vem cá, todo mundo que trabalhou, que está aqui, vamos orar. Não é? Na IBF, todos que estavam à frente, bastidores, que ofertou, que trouxe alimento. Não é? Vamos orar, vamos agradecer a vida de todos que estiveram quinta, sexta, sábado, não é? Trabalhando na IBF. Dá para passar as fotos aí, Karen? Não, né? Dá, João? Dá, Pedro? Vamos agradecer, não é? Temos que agradecer. A vida de cada um que se coloca à disposição de servir, a cada um que se coloca um pouquinho de tempo, não é? Para poder estar trabalhando. E Deus vai ajudando a cada um, não é? Nesse propósito. Tem umas fotos aí, não é? Que, de alguns momentos da IBF. É slide? Se for slide, você pode vir. Né? Mas eu creio que não, né? É 1 a 1. É galeria de foto, né? Mas tá bom, tá tranquilo. Saber que Deus ele trabalha, né, na história do tempo da Igreja Batista Central e Fazendinha, na sua casa, na sua família, no seu lar, usando a cada um do seu jeito, da sua maneira, no seu dom, no seu talento, sabendo que grandes coisas o Senhor já fez por nós e ainda fará por nós, por isso nós nos alegramos, não é? Estamos felizes, tá bom? E entender que Deus ele quer que cada vez mais realmente possamos estar olhando para a graça salvadora, misericordiosa de Deus, não é? Vamos orar? Deixa nesse aí, cara, e vem cá também, não é? Vamos orar. Hã? Tem um videozinho? Então coloca o vídeo, Isso. Coloca o vídeo. Isso. É muito bom, né? Podermos perceber. Amém. Vamos orar, né? Vamos orar. Você está vendo a equipe aqui? Ficou um pouco vazia, não ficou? Como a gente precisa de ajuda, né, não? O final do ano se aproxima. Daqui a pouco a eleição de diretoria, de departamentos. Se coloca à disposição para servir, não é? Se coloca à disposição para ajudar. Temos aí tantos lugares que precisam de ajuda, de apoio. A equipe, né, que cuida da igreja, na limpeza, na abertura, está precisando de ajuda. Não é? Pensa em você trabalhar no departamento financeiro. Não é? Pensa em tudo isso. Se coloca à disposição para trabalhar, para ajudar. Não é? Em outras áreas. No próprio departamento infantil, na escola bíblica dominical, né? Recepção, som, mídia, tem tudo aí. Você já reparou que a gente fica lá, enquanto não chegou alguém para ficar lá, eu tive que ficar lá, né? Porque os meninos estavam tudo aqui, né? Então, alguém tem que ficar lá. O computador não mexe sozinho. Né? Então, vamos nos colocar à disposição para servir, não é? E Deus continue abençoando. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, obrigado por este privilégio que nos foi dado, quinta, sexta, sábado, de estarmos aqui, Senhor Deus, cada um no seu tempo, cada um na sua disposição, Senhor Deus, de poder estar trabalhando aqui pro Senhor, abençoando a vida das crianças e suas famílias. Continue a sustentar a vida delas, que elas cresçam, Senhor Deus, em estatura, em saúde, em sabedoria e em conhecimento de Deus.
abençoando e cuidando também do papai, da mamãe, da vovó, do vovô, da titia, tio e toda a família. Cuidando daqueles, Senhor Deus, que às vezes são cuidados até por pessoas que nem parentes são. Mas, acima de tudo, o Senhor está presente. Então, Pai, muito obrigado pela vida das crianças e cada família. E agradecendo também a equipe que, Senhor Deus, que se dispôs a trabalhar, Senhor Deus, naquilo que foi visto na quinta, na sexta e no sábado, como eu falei pela manhã, é tudo já praticamente pronto aos nossos olhos. Mas houve um bastidor, houve um momento de oração, houve um momento de estar junto, planejando. Então, muito obrigado, Senhor Deus. Continue a sustentar a vida da irmã Fábia e pedindo pela vida dela, estendendo esse pedido a cada um e a cada uma, Senhor Deus, que se colocou à disposição de servir, mesmo que por pouco tempo, mesmo que somente por algumas horas. E aqueles também que trabalharam, Senhor Deus, o tempo todo. Continue abençoando, suprindo necessidade e fortalecendo em nome de Jesus. A semente foi lançada, o coração esteja pronto para recebê-la, aqueles que ainda não a receberam, e aqueles que já têm a semente no coração, que ela continue crescendo para frutificar para a honra do Teu nome. Então, muito obrigado por tudo, Pai. As crianças agora estão não indo para o culto infantil, leve também elas guardadas por Ti, usando tudo também que já foi planejado, para que elas também aprendam de Ti. Em nome de Jesus, muito obrigado. Grato ao Senhor por esta equipe, pela família Central em Fazendinha, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Sansa. Vamos colocar de pé aqueles que puderem, para estarmos louvando ao Senhor. Eu indo bem, conhecido. Então, vamos cantar juntos. Eu tenho certeza que o Senhor se alegra com a congregação unida louvando a Ele. Amém? Em toda a terra, vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda alma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. O inimigo nos resistirá. A terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda alma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. O inimigo nos resistirá.
entre nós. Tudo foi tentado, levou sobre si as nossas dores, foi moído por nossos pecados, por seu sangue nós fomos lavados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ti. Por suas pisaduras nós fomos sarados totalmente. Não há amor igual, Jesus, tu és real, és o meu amigo fiel, maravilhoso amor, sim, Jesus me salvou, és o sacrifício perfeito. Nada se compara ao seu amor. Deixou sua glória e habitou entre nós. Nós fomos tentados, levou sobre si as nossas dores, foi moído por nossos pecados, por seu sangue nós fomos lavados. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ti. Por suas pisaduras nós fomos sarados totalmente. Não há amor igual, Jesus, tu és real, és o meu amigo fiel, maravilhoso amor, sim, Jesus me salvou, és o sacrifício perfeito. Tudo que tenho terás, tudo que sou tu terás, a recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu sacrifício. Tudo que tenho terás, tudo que sou tu terás, a recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu sacrifício. Tudo que eu tenho terás, tudo que sou tu terás, a recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu sacrifício. Tudo que eu tenho terás, tudo que sou tu terás, a recompensa do teu sacrifício, a recompensa do amor igual. Jesus, tu és real, és o meu amigo fiel, maravilhoso amor, sim, Jesus me salvou,
Os irmãos podem Amém. se assentar. Ícaro pode até ficar. Bom, vamos ter uma mensagem musical. João e com o Ícaro. Enfim. Vai cantar aí ou vai vir pra cá? Ei. Não fica bem, a gente passa bem, o outro carestia. Ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, vendeu um homem o que tinha e repartiu. Era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. E quando Saulo converteu-se a Cristo, lhe faltou amigos, alguém que fosse companheiro, fonte de consolo e abrigo. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, foi um homem procurá-lo, dando-lhe a mão. Era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. E quando a igreja se espalhou para todo canto que havia, providência assim por mão de Deus chegou a Antioquia. Precisando de um pastor de almas, mesmo de um pastor de homens, foram procurar aquele que qualificou. Era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Amém. É um dos grandes exemplos de fé que temos aí na Bíblia, entre tantos outros, né? Obrigado, Ícaro, valeu. Pastor, o Senhor está com a palavra. Os meninos são ecléticos, viu? É, isso aí. Hoje de manhã, né? Quem esteve hoje de manhã percebeu isso também, não percebeu? Né? Então, como é maravilhoso podermos usar os nossos dons e talentos em todos os ritmos. Não é isso? Deus é o Senhor dos ritmos. O ser humano é que faz a coisa errada. Não é? Deus sempre faz a coisa certa. O ser humano é que erra o seu alvo. Ele trabalha realmente em prol de crescimento, de amadurecimento. Deus ele vai trabalhando na sua vida, na minha vida, para que eu e você possamos crescer no conhecimento da graça, no conhecimento do amor, no conhecimento da misericórdia, e saber que Ele, sabe, Ele cuida de você, Ele cuida de mim, Ele cuida de nós. E não somente os adolescentes, os jovens, mas Deus, Ele, sabe, Ele trabalha realmente em favor de tudo aquilo que é necessário para o nosso crescimento. Aos adolescentes, feliz o dia do adolescente batista, não é? Primeiro domingo de agosto é o dia do adolescente batista. Então, parabéns, né? Comemoramos como denominação batista nesse dia, o dia do adolescente batista. Que Deus continue abençoando a cada um,
no crescimento da verdade, na maturidade, não é? Realmente buscando raízes profundas, crescendo na graça. O texto que eu quero ler essa noite, pela manhã, eu quero continuar com a ideia da manhã, não é? E agora, Colossenses capítulo 2, do verso 20 a Colossenses 3, verso 17. Para que possamos pegar toda a perícope, né, todo o entendimento do que quer se falar aqui, o apóstolo Paulo, à igreja, e entender que Deus realmente vai trabalhando na sua história, na minha história, para que o crescimento haja em nós e através de nós. Colossenses capítulo 2, do verso 20 ao capítulo 3, verso 17. É um pouquinho longo, né, mas não tanto. Colossenses 1, de 20 a Colossenses 3, 17. Se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que que se sujeitam às regras como se ainda vivessem no mundo? Não toque nisto, não coma aquilo, não pegue naquilo. Todas estas coisas se destroem com o uso. São preceitos e doutrinas dos homens. De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria ao promoverem um culto que as pessoas inventam, falsa humildade e tratamento austero do corpo, mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra. Porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é a idolatria. Por causa destas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam um para os outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que os criou. Aqui não pode haver mais grego, judeu, circuncisão ou incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, vistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência, suportando-se uns aos outros e perdoando-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim, como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para esta paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E o 17, e tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Eu te agradeço
pelo privilégio que temos de podermos estar aqui te prestando culto. E agora podermos também meditar na tua palavra. Continue a falar conosco, Pai, te peço isso em nome de Jesus, totalmente dependente do teu Santo Espírito. É nele, teu Filho, que eu já te agradeço. Amém. O apóstolo Paulo, ele fala à igreja que ele vai tratar isso muito bem em Romanos, mas o apóstolo Paulo vai trazer algumas coisas que o apóstolo Pedro diz que às vezes é difícil de serem entendidas. E parece que a narrativa do apóstolo, ele é contra a lei. Ele nunca foi contra a lei. Ele sempre foi contra a pessoa legalista. É bem diferente. Então, há uma diferença enorme entre viver sob a lei e viver sob a graça. Quem esteve aqui de manhã vai lembrar que eu falei, a graça sempre existiu. Não somente eu falo isso, é a palavra de Deus. Mas também, como eu também falei pela manhã, nós que já entendemos um pouco da palavra de Deus, sabemos que quando alguém fala tempo da lei e tempo da graça, está falando antes de Cristo e depois de Cristo. Mas a graça sempre existiu. Sempre existiu. Primeiro que você não é um acaso. Você é um projeto de Deus. Você não é um acaso. Você foi planejado em Deus. Você não é um acaso. Então, sabe, muitas e muitas vezes há uma batalha dentro de nós, e aí, como eu falei pela manhã, não é somente com o adolescente, não é somente com o jovem, é com a criança, é com o adolescente, é com o jovem, é com o adulto, é com o ancião. Há uma batalha dentro de nós. Que um dia realmente nascemos de novo. Não é que fomos convencidos, não é? Por falácias humanas. Não é porque nos aproximamos de Cristo por medo. Falei também pela manhã, muitas pessoas se aproximam com medo. Com medo. Muitas pessoas se aproximam num momento difícil, não é? No momento de dor, no momento de batalha. Isso não está na Bíblia, mas o contexto, diretamente, mas o contexto está. Muitos vêm pela dor, não é? Pelas aflições. Tudo bem, mas não vem por medo, não. Porque está tudo errado. Sabe, você vai para o inferno. Para com isso. Não é? Sabemos disso? Sabemos. Mas tem coisa melhor para falar. Tem coisa melhor para anunciar. Pela graça, como também lembrei pela manhã, vocês são salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então não é porque eu estou pregando, não é porque eu estou cantando, não é porque eu estou fazendo e acontecendo que eu sou salvo. Nem você. Nós somos salvos por Cristo Jesus e pela graça de Deus Pai. Então, sabe, a principal diferença entre viver sob a lei e sob a graça, aí entendendo que é sobre a vida legalista, porque os mandamentos de Deus ainda estão valendo. Cristo cumpriu. Só Ele podia. E aí o ser humano, sabe, quer cumprir tudo aquilo que às vezes, aos olhos dos homens, é possível. Possível. E no trato da lei, o apóstolo Paulo vai falar muitas coisas realmente que parecem difíceis. Parecem difíceis. Ele vai falar aqui, como lemos, se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que ainda se sujeitam a eles? Pegando pesado, tá? Mas ele também vai dizer, a lei de Deus é boa. Ela é boa. Porque se não houvesse a lei, eu não saberia o que é pecado. Se não houvesse a lei, eu não saberia o que é certo e errado. A lei de Deus é boa, nasceu no coração de Deus. Ele dá a Moisés. Não é? Ele dá a Moisés. E permita-me lembrar sei lá quantas vezes já, sei lá quantas vezes, né? Ah, eu não sabia. Eu não sabia. Não tem esse negócio com Deus não, gente. Não tem esse negócio com Deus não. Ah, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. O tempo da ignorância acabou na cruz. Acabou na cruz. Como crerão se não há quem pregue? E como irão se não há quem envie? Nós estamos nessa terra como igreja para falar de Jesus e nada além disso. Da graça salvadora de Jesus.
que chama o pecador, não é? Só você prestar nos louvores que cantamos aqui, não é? É só a gente estar conectado, não é? É só estar conectado. Então, sabe, a fonte da salvação, para muitos, é a obediência da lei. Ai daquele que errar um único tio. É ou não é? Foi Jesus que disse isso. Jesus não está dizendo que a lei não é boa, Paulo não está dizendo que a lei tem que ser abandonada, mas é claro que ela não salva. Ela nos diz que estamos fazendo alguma coisa errada. E quem traz a resposta é Cristo na cruz. É Jesus na cruz. E permita-me lembrar, estou eu no nosso primeiro passeio de família, com o carrinho nosso, todo feliz ali, indo para o Cachoeiro de Macacu. Né? Permita, você que já ouviu isso aí umas 2 milhões de vezes. Né? E aí estou eu lá no caminho, né? E a estrada está vazia, tudo vazio. Eu dou seta para a esquerda e entro. Aí eu apita lá, o guarda apita não apita não, né? O guarda apita. Né? E aí eu obediente parei, dei marcha ré, voltei, ele, né, o Polícia Rodoviária Estadual. O que foi, seu policial? Você cometeu uma infração gravíssima. Eu falei, o que eu fiz, meu pai? Você entrou à esquerda sem encostar à direita. Eu falei, mas não vinha ninguém, seu guarda. A estrada estava vazia, eu podia entrar tranquilo. A lei existe com a estrada vazia ou cheia. Pronto, pode multar. Ok? A lei de Deus existe com a estrada vazia ou cheia. Ela existe. Não matarás, não adulterarás, não mentir, não é isso? Não levantar falso testemunho, que é mentir. E por aí vai. Honra teu pai e tua mãe. A lei de Deus continua. A lei de Deus continua, não é? Então, sabe, o que é viver, não vou dizer viver sob a lei, mas é viver sobre o legalismo que o ser humano traz sobre a lei. O que é viver sobre esse legalismo? Que é isso que Paulo está querendo dizer. Isso que ele está querendo dizer. Ele não está dizendo em momento nenhum que a lei é ruim. Ele só está dizendo que a lei não salva. A lei de trânsito salva alguém? Às vezes salva, mas tem que obedecer, não tem? Porque se não obedecer, a lei vale alguma coisa? Nada. A lei de Deus é a mesma coisa. A lei de Deus veio para trazer espelho, não é? Do que é errar caminho. Mas obedece quem quer. Obedece quem quer. Então, sabe, não vamos pensar em lei e graça, não, mas vamos pensar em viver sob legalismo. O foco está no desempenho. O foco está no desempenho, na aceitação, sabe, do cumprimento das perfeitas regras que são nos colocadas. Tem que cumprir regra, cumprir regra. Jesus nunca nos chamou para cumprir regras. Ele nos chamou para amá-lo e obedecê-lo. É isso. Jesus não nos chamou para cumprir regras. Não nos chamou. É por isso que as pessoas às vezes não conseguem entender a graça, que os jovens aí estão querendo dar raízes profundas, crescendo na graça. É por isso que às vezes as pessoas não conseguem entender a graça. Porque fica olhando para a lei e a graça. Passei uma luta entre a lei e a graça e nunca houve. Nunca houve uma luta entre a lei e a graça. Há uma luta entre o legalismo e a graça. E até com a própria lei. E a graça. Então, sabe, a lei desperta, Paulo vai dizer isso mesmo. Eu só sei que sou pecador por causa da lei. Eu só sei que eu erro o caminho por causa da lei. Ela me diz, ela é o espelho, ela me instrui. Mas quem é a resposta desse virar à esquerda sem encostar na direita? Cristo. Essa é a resposta. Quero estar ao pé da cruz, não é isso? Onde rica fonte. É lá, gente. Ao pé da cruz. Sim na cruz, sim na cruz. É em Jesus que nós temos a resposta. Sabe, porque uma vida legalista vive com sentimento de culpa. Vive com sentimento de culpa. O erro gera medo, sabe, constante frustração e medo do castigo. Cuidado que Papai do Céu te castiga. Pelo amor de Deus, Pai eterno. Fale isso não. Fale isso não. Você vai para a igreja porque você está de castigo. Fale isso não. Não é? Você tem que ir. Está de castigo. Faz isso não. É tudo pela graça. É tudo pela graça.
Temos que amar estar aqui. Temos que querer estar aqui. A mesma coisa é a vida eterna. Tem que amar Jesus para estar lá. Tem que obedecer Jesus para estar lá. Mas não é regra, gente. Sabe por quê? Porque enquanto as pessoas estiverem debaixo da lei, ou seja, debaixo do legalismo, é isso que Paulo está querendo dizer, o poder da carne continua firme. Paulo mesmo diz isso, né? A lei despertou, a carne. Ou seja, esse corpo pecaminoso. Ele mesmo vai dizer, permita-me lembrar mais uma vez também, quem me livrará desse cadáver que eu carrego? Não é? Desse corpo da morte que eu carrego. Alguém já ouviu falar que havia uma condenação de colocar, o assassino junto com o corpo da pessoa morta até apodrecer e depois a podridão passava para essa pessoa? É isso que Paulo está querendo dizer. O assassino era colocado dentro da cela, acorrentado ao cadáver, e esse cadáver ia apodrecendo, e aí a podridão ia invadindo os vermes, a pessoa viva. Então, quem vai me livrar desse corpo da morte? Graças que Jesus Cristo, pode nos livrar desse corpo da morte. Pode nos livrar. É nesse exemplo que Paulo fala isso. Quem vai me livrar? Miserável homem que sou. Não é? Que eu carrego um cadáver acorrentado. Carrego um cadáver acorrentado. Que o tempo todo tenta puxar. Ao contrário. Então, há um poder na carne. Sim, quando a gente fala carne, é os desejos desse mundo caído, O indivíduo tenta mudar seu comportamento por força da sua própria vontade. Jesus não chamou para mudar de comportamento, gente. Esse é o erro. Porque a pessoa está lá no final, já, de tudo que Deus já fez. Mas Deus não chamou para mudar de comportamento, então eu posso fazer o que eu quiser. Não, não é isso. Não é isso. De início, Ele não nos chamou para mudar de comportamento. De início, Ele nos chamou, vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Continua tendo fardo e continua tendo jugo. Não é moleza. E nunca será. Nunca será. Então, a lei, permita-me falar lei, mas é o legalismo, tá? Foca no desempenho. Hoje eu cumpri 612 mandamentos. Errou porque são 613, então está em pecado. Segundo alguns. Não é? Hoje eu fiz as minhas obrigações. Beleza. Eu sou escoteiro, O escoteiro não tem que fazer boas ações? Atravessar uma pessoa que precisa de ajuda, Na rua e tudo mais, fazer boas ações, não sei o quê. Hoje eu cumpri a minha meta. Com Deus não tem isso não, gente. Quem cumpriu a meta foi Jesus na cruz. Mas isso não anula a nossa responsabilidade. Isso não anula a nossa responsabilidade. Então, o indivíduo, a pessoa tenta mudar seu comportamento, mas por obrigação. Porque, alguém está pedindo. Me mostra um dependente químico que muda de vida se ele não quiser. Me mostra. Me mostra. Ele pode ser levado à força, não é isso? Com centro de tratamento. Ele fica ali 9 meses, que é o correto ficar. E aí ele fica ali em abstinência, 90 dias ele tem que aguentar o negócio. Por que muitos desistem no meio do caminho? Porque em 90 dias é o limite. 91, beleza, ele venceu a abstinência. Em 91 dias ele venceu a abstinência. Mas não consegue ficar lá muito tempo, porque pode abrir o portão, pular muro. Aí algumas coisas pela lei pode ser levado e fica ali praticamente preso. Mas se ele estiver ali porque ele não quiser, ele volta para a droga. Assim é o legalismo. Assim é o legalismo. Não é? Então, o propósito, de Deus é revelar em nós, pela lei, a incapacidade que temos de cumprir toda a lei. Mas isso quer dizer que a gente não tem que buscar ser melhor? Não. Como eu falei pela manhã, melhor hoje do que fui ontem. Então, o que é viver então sob a graça? É viver no foco do favor imerecido de Jesus.
Então eu faço alguma coisa e você faz alguma coisa, não porque eu estou sendo obrigado a fazer, eu faço alguma coisa porque Jesus me amou primeiro e te amou primeiro, e agora te faz por amor. Vivo não mais eu, como eu falei pela manhã. É pelo amor de Deus em Jesus, não é? Como eu falei aí na minissérie The Chosen, né? Ali está Jesus caminhando com os soldados romanos, a primeira milha, e aí depois da primeira milha acaba, Jesus continua caminhando, para nos, né, inteligência daquela pessoa que viu assim, e é isso mesmo, e aí fala assim, vamos continuar caminhando agora mais uma milha, não é? Já falei aqui pelo menos umas 5 vezes isso aqui, né? Vamos caminhar mais uma milha aí, mas Jesus, os discípulos, a gente já caminhou a milha obrigatória. Sim, agora vamos caminhar mais uma porque a gente quer. Olha a diferença do legalista e do gracioso. Não é? Ou seja, alguma coisa foi obrigada a fazer. Agora não, eu faço porque eu quero. É porque eu quero fazer. Ou deixo de fazer porque eu quero. Não é? Porque eu quero. Então, sabe, a lei ou a vida legalista foca no desempenho, foca no sentimento de culpa, foca no poder da carne. Foca no poder da carne. Foca no propósito de revelar, sim, a lei de Deus, a nossa incapacidade. E nunca vamos conseguir atingir a perfeição que Deus é. E que Ele deseja. Sede santos, porque eu sou santo. Ah, misericórdia, não é não? Mas Ele nos convida a isso. E agora viver no foco da graça. É o foco do imerecimento. Sabe, oh, Jesus me amou tanto, o que eu vou fazer com esse amor? Não é? Permita-me mais uma vez que eu lembrei da mamãe do lixinho, né? Lembrei da mamãe do lixinho. Todo dia a mamãe pedia, filhinho, leva o lixo lá para a mamãe. Filho. Eu não, coisa chata, vai lá, lixo, leva tu, eu não. Ô, filhinho, leva o lixo para a mamãe lá fora, filhinho. Vai lá, leva o lixo para eu não, mãe, leva tu, coisa chata, eu estou ocupado aqui, não sei o que, não sei o que lá, eu estou atrasado para a escola. Um montão de desculpa. Até que o Espírito Santo falou na cabeça da mãe, vai lá e fala diferente com ele. E ela falou assim, filhinho, você ama a mamãe? E colocou ele no estreito, né? Você ama a mamãe? Ah, mãe, você sabe que eu te amo. Parece até Pedro, né? Você sabe que eu te amo. Você ama a mamãe? Mãe, eu te amo. Então leva o lixo para a mamãe. Pronto. É por amor, não é por obrigação. Então fazemos ou deixamos de fazer não por obrigação da lei. É porque amamos Jesus. Porque Ele nos amou primeiro. É diferente, gente. Não é heresia, como alguns dizem. Algumas eu apresentei pela manhã. Não é? Mas, sabe, é viver pela graça. Sabe, o foco então é no imerecimento, a aceitação de um presente gratuito de Deus por meio da fé. É a santidade de ter paz, deixo-vos a minha paz, Jesus disse. Não dou a paz de vocês que o mundo dá, a paz que o mundo traz é falta de guerra, é falta de conflito. A paz que Jesus traz é em meio à guerra, em meio ao conflito, em meio às dúvidas. Faço ou não faço, posso ou não posso? Não é? Isso é pergunta da lei. Da lei. A pergunta da graça é, você me ama? Jesus, quando está diante de Pedro, Jesus chegou para Pedro e falou, tu é um vacilão, hein, Pedro? Olha que eu te avisei que tu ia me negar, rapaz. Tu é um vacilão, Pedro. Não, Jesus não fez isso. Jesus exerceu graça. Jesus precisava condenar Pedro, ele já estava cheio de culpa. Quantos vivem cheios de culpa? No coração. Pedro já estava cheio de culpa, desejoso de pedir perdão. Em nenhum momento no texto a gente vai ver Pedro pedindo perdão. Porque o perdão já estava dentro do coração. E aí, Jesus não chega e diz para ele assim, vamos dar um passeio lá, ô vacilão? Vamos passear na praia, que eu quero bater um papo contigo e puxar a tua orelha. Não, não. Jesus pergunta 3 vezes para ele, tu me ama? Permita-me que eu não gosto muito de... Mas o grego é maravilhoso. Né? Eu não gosto muito de... Mas o grego é maravilhoso. A resposta de Pedro, eu sou teu amigo. Não é? É isso que Pedro responde. Jesus pergunta, você me ama com amor incondicional? A primeira pergunta. Você me ama com amor incondicional? Pedro fala, te amo. Mas ele responde, filéu. Jesus pergunta, agape. Que alguns falam ágape, que é o amor incondicional. Pedro responde, filéu, sou seu amigo. Amor de amigo. É amor, ok? É amor. E aí Jesus pergunta de novo, tu me ama, Pedro? Ágape, ou agape, que é o correto.
Tu sabe que eu sou teu amigo, filéu. Isso é no grego, não no português. O que isso traz para a gente? Aí Jesus já na terceira vez fala assim, já que você é meu amigo, apacenta as minhas ovelhas. Em momento nenhum, Jesus condenou Pedro por ele falar que era incapaz, porque é isso que ele está dizendo. Eu sou incapaz de amar o Senhor como o Senhor quer, mas eu te amo. Me ajuda a te amar. E qual foi essa ajuda? O Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de poder e graça. E vimos a sua glória como a glória do único Filho de Deus. Que todos nós somos adotados em Cristo Jesus. O único Filho verdadeiro é Jesus. Mas o adotado filho verdadeiro também é. Tem todo o direito de herança que o Filho Jesus tem. Então, muitas pessoas vivem com o peso da culpa. O erro sabe, o medo de errar gera medo. Medo. Sabe, quando ninguém está vendo e a gente não erra, isso é graça. Vamos falar caráter, né? Mas permita-me falar graça. Ninguém está vendo, só Deus está vendo. E aí a gente não erra. Graça. Não erra. Isso é graça. Agora, está ali com medo de errar, porque alguma coisa está me dizendo, na sociedade, o que vão pensar de mim, o que vão falar. Está tudo errado. Está tudo errado. Porque se ele não for o primeiro, a gente vai errar cada vez mais. Agora, se ele for o primeiro, no meu e no seu coração, a gente erra menos. A gente erra, mas erra menos. A gente erra muito menos. Então, sabe, é o sentimento de paz. É o poder do Santo Espírito que transforma internamente. E a obediência nasce por amor em gratidão, não é mais algo forçado. Não é algo mais forçado. A obediência passa a ser por amor e não por obrigação. Então eu vou fazer porque eu não quero. Eu não vou fazer porque eu não quero. Não é? Faço porque quero e não faço porque eu não quero. Porque eu decidi isso na minha vida. É necessário, então, praticar a palavra de Deus diariamente, o tempo todo. E todo o tempo. A prática do cotidiano da lei. Ajudar os pobres. Mas é por obrigação. Eu vou dar uma esmolazinha aqui, porque eu tenho que ficar bem na foto. Isso acontece muito agora, né? Isso acontece muito agora. Eu tenho que estar bem na foto. Vou dar uma ajudazinha aqui, porque eu tenho que estar bem na foto. Mas está fazendo só por obrigação. Só por obrigação. Para acumular pontos com a sociedade. Com Deus não, mas com a sociedade. E com medo, como eu falei pela manhã, não vou falar inferno, mas com medo da perdição eterna. Com medo. Qual foi a batalha de Martinho Lutero contra as indulgências? Não é? Qual foi a batalha? Tetzel, que era o inquisitor, não é? Melhor não falar? Mas que era o inquisitor do Leão X, pronto, do Leão X, Papa Leão X. Tetzel, que era o inquisitor, chegava nas praças, passava cera no braço e tacava fogo no braço. Se vocês não vierem aqui, e se vocês não fizerem isso ou aquilo outro, não trouxerem, sabe, uma oferta para tirar seu parente lá do purgatório e tudo mais, aquela conversa toda das indulgências, não é? Ele tacava fogo no braço para trazer medo do inferno. As pessoas não se aproximavam de Tetzel, que era um sacerdote, não é? Um pregador da palavra, amando do Papa Leão X. Não se aproximavam por amor, se aproximavam por medo. E Deus não quer ninguém por medo. Deus nos quer por amor, gente. Por amor. Não se fique preocupado com o que eu estou falando, não. Está gravando aí, né? E está transmitindo. E não fica preocupado, não, porque isso é história, tá bom? Então, não tem nenhum problema falar isso, ok? Isso é história. História da religião. História da igreja. Então, não tem nenhum problema, é público, ok? Sem nenhuma dificuldade. Que alguém pode se doer aí, mas não tem nenhum problema, é público, não é? Mas é isso que acontecia, é isso que acontecia. Pelos seus esforços, suba tantos degraus. Quantos fazem isso até hoje? Não é? Quantos fazem isso até hoje? Então, sabe, a reação diante do erro, do pecado,
não é mortificar a carne batendo nela, como muitas vezes foi ensinado. Não é? Muitas vezes foi ensinado. Não é indo para um mosteiro, não é indo para uma montanha, se isolar do mundo, virando um ermitão. Não é isso. Vocês estão no mundo, mas do mundo não são. Isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E muita diferença. Então, sabe, na graça, obedecer vira prazer. É bem diferente. Na lei, obedecer é fardo pesado. A lei não é má, tá ok? Paulo vai dizer que a lei é boa. Ela é boa. E se veio de Deus, é boa. Ela é boa. Mas, muitas e muitas vezes, a pessoa vai se esconder. O ser humano vai se esconder. Então, as obediências aos mandamentos de Deus, que não são pesados, Jesus mesmo disse isso, passa a ser prazeroso. E não obrigação. E não obrigação. Não é por força nem por violência, é pelo Espírito do Senhor que as coisas acontecem. Então, o tratamento também em relação a outras pessoas, não é? Na lei ou na vida legalista, a pessoa se torna um juiz do outro. Se torna um juiz do outro. E não olha para a trave que está no seu olho. Não é? Vira um juiz do outro. Aponta o dedo, aponta os erros, é rígido consigo mesmo, de tal maneira que, sabe, quer ser com o outro. Quer ser com o outro. E aí a graça vira o quê? Uma desgraça. Uma desgraça. Uma desgraça. Mas, lógico que nós somos chamados a ensinar o bom e perfeito caminho. Ok? Somos chamados a isso. Então, a lei não anula a graça e nem a graça anula a lei. Elas se completam. Elas se completam. Se completam. Uma coisa é você querer a coisa correta. Amém. Amém. Outra coisa é querer que o outro seja igual a você. Aí que está o problema. Você talvez está num nível mais alto de fé. Ok? Você talvez está num nível mais alto de santidade. Ok? E o outro ainda não. E o outro ainda não. Então, a nossa caminhada, sabe, com a graça, ela não vira algo pesado, ela vira prazer. Ela vira prazer. Na lei, nos tornamos juízes de nós mesmos e dos outros. Na graça, o juiz é Jesus. Isso tem que trazer medo. Não medo, mas temor, não é? Respeito. Respeito. Sabe? Na graça, você se torna alguém paciente. Você perdoa as falhas alheias. Porque se lembra que foi perdoado e foi perdoada. A vida de oração e a vida devocional, sabe, não vira um contrato comercial com Deus. Ah, eu vou estar aqui, tal hora, e vou fazer isso e fazer aquilo, certo? E aí vira uma rotina. Vira uma rotina. Vira uma rotina. Lógico que a oração, feita com propósito em Deus, ela produz fruto de vida. Produz. Eu sou testemunha disso e você com certeza é também. Não é? É também. Coisa boa, podemos estar às 21 horas orando, não é isso? Olha o resultado que deu. Não é? Olha como que as coisas correram tranquilamente, ou não é? Sempre tem alguma coisa aqui ou ali, mas faz parte da vida. Se esse povo orar, esse chão treme. Diácono José Marques sempre me lembrava isso. Se esse povo orar, esse chão treme. Esse chão vai tremer. Então, sabe, a oração e a devocional não vira uma obrigação, é algo prazeroso. Ah, não deu para ser agora? Então daqui a pouquinho a gente faz junto. Não é? Faz. Sabe, porque Deus sempre está presente. Deus sempre está presente. Na graça vira um relacionamento, a oração e a devocional. Não é obrigado a fazer oração, não é obrigado a abrir a Bíblia e ler um texto e fazer uma oração. Vira um relacionamento entre amigos, pais e filhos, não é? Vira esse relacionamento. Então a graça traz relacionamento, a lei
por muitas vezes, a vida legalista, né? Vai trazer o quê? Um contrato comercial. Eu tenho que fazer naquela hora e naquele momento. E para caminhar para o final, o Evangelho não oferece, como eu falei pela manhã, uma regra de listas para serem cumpridas. Não é? Uma lista de regras, na verdade, para ser cumprida. O Evangelho traz o chamado do novo nascimento. Tu já nasceu de novo? Já entregou a tua vida para Jesus Cristo como único Senhor e Salvador? Já fez isso? Já entregou a sua vida para Ele? Porque se vivermos numa lista de regras, a gente vai viver levando fardo pesado e jugo que não é suave. Mas a partir do momento que a gente nasce de verdade de novo, em Jesus Cristo, o único que pode salvar e o único que pode transformar, a gente passa a ter prazer em obedecer. Prazer em obedecer. Está nem aí para o que estão falando. É obediência em amor. Então, é o errar menos a cada dia. É tirar o medo de ir para o inferno. Não gosto de falar dessa palavra, mas tem que falar. Não é? É tirar o medo de ir para o inferno. Sabe? 1 Coríntios capítulo, falei pela manhã isso, 1 Coríntios 15, 56, sabe que a força do pecado está na lei. Ou seja, a lei me mostra que eu errei. A lei me mostrou que eu deveria ter encostado à direita antes de virar à esquerda. A lei me mostrou isso. Se eu não tivesse a lei, eu não saberia que tinha cometido uma infração grave. Com Deus é a mesma coisa. A lei de Deus existe para iluminar os nossos olhos e mostrar o que é certo e o que é errado. E o que o Senhor diz ao seu povo? 2 caminhos dou para vocês. Escolha o caminho de vida e não o caminho de morte. 2 caminhos dou. Escolha o caminho de vida e não de morte. Para que não somente você prospere, mas seus filhos e os filhos dos seus filhos prosperem. A lei, sabe, define um pecado e mostra claramente o que não agrada e o que agrada a Deus. É claro na lei de Deus isso. Isso é claro na lei de Deus. Mas uma coisa é certa. Jesus todos os dias nos convida a morrer carregando a nossa cruz. Fecha teus olhos. E pense na raiz profunda, fazendo você crescer na graça. Como eu falei pela manhã, não dá para plantar uma árvore alta num vaso pequenininho. Vai dar um vento e vai derrubar. Tem que ter raiz em solo firme. E esse solo firme tem nome, Jesus Cristo. O plano de Deus, Pai, desde o início, foi colocar Jesus em você. Em nós. Em todo aquele que crê. A vida é assim, em Cristo. Ela se torna a nossa vida. E quando Cristo vive em você, Ele traz todos os recursos, todas as ferramentas, para que a cada dia se possa não apenas enfrentar as necessidades diárias, mas, acima de tudo, entender que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Pode tudo naquele que te fortalece. Foi Ele mesmo que declarou, que está lá em João 14, 12, não é? Ele declara, sabe, Jesus, Ele te convida e me convida, sabe, o tempo todo a mudança de vida. E, sabe, essa chamada de Jesus a você e a mim é uma chamada de mudança de atitude, virada de chave, mudança de pensamento, e não somente para mostrar para os outros que eu sou santo. É isso que Ele quer. João 14, 12 vai dizer o seguinte: em verdade, lhes digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do meu Pai. Jesus, Ele deixa claro que aquele que um dia se voltou para Ele de verdade, nascendo de novo, vai fazer muito mais, geograficamente falando, lógico. Atingir muito mais pessoas. Então, a plenitude da graça te convida e me convida a não perfeição, mas te convida e me convida a obedecer por amor. É isso.
É isso que ela faz. E antes de nós sairmos daqui, eu preciso te perguntar: Cristo vive em você? Cristo vive em mim? Cristo vive em nós? Você já entregou a sua vida para Jesus? Ah, mas eu tenho isso, aquilo, outro. Eu não tenho... Para de dar desculpa. Eu fiz isso ou aquilo. Para de dar desculpa, Ele sabe. Vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados. E aí você vai entender, e nós vamos entender, se ainda não entendemos, que a graça liberta. Ela liberta. Ela não só transforma através de Cristo, ela liberta. Liberta do quê? De você mesmo. Toma o meu eu, toma o meu orgulho, toma os meus medos, as minhas ansiedades, as minhas preocupações. Toma a minha vida e faz dela um vaso novo. Faz essa oração para Deus. E a pergunta é, tem alguém aqui que quer entregar a vida a Jesus? Há alguém aqui essa noite que quer entregar a sua vida a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Levanta a sua mão aí para que eu possa te identificar e orar junto com você. Há alguém aqui essa noite que quer entregar a vida a Jesus Cristo? Faz isso. Entrega a tua vida ao Senhor. Alguém aqui longe, distante, frio na fé, talvez, como eu falei pela manhã, excluído, não é? De alguma igreja, de algum hall de membro de igreja, e você hoje quer voltar, sabe? Para a sua igreja lá ou aqui, é com você. Alguém que quer se reconciliar com o Senhor. Ah, mas você vai falar, mas eu nunca deixei Deus. Sim, sim. Mas falta alguma coisa, não falta? Se tem alguma coisa que te entristeceu, se tem alguma coisa que te magoou, tem alguma coisa que ainda vem à sua memória, joga por terra em nome de Jesus. E volta, filho pródigo. Volta. Há alguém aqui que quer se reconciliar? Também levanta a mão aí para a gente poder orar por você. Volta, não fica longe muito tempo não. Volta. Volta para o Senhor. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Talvez você tenha algo a colocar diante de Deus hoje. Não vou pedir para você ficar de pé e nada. É com você e Deus aí. Talvez você tenha algo a colocar diante do Senhor aqui hoje. Coloca. Fala com Ele. Ele quer te ouvir. Ele sabe. Porque nenhuma palavra chegou na nossa boca, Ele já sabe tudo. Mas Ele quer te ouvir. Mesmo em pensamento, Ele lê seu pensamento. Como está lendo o meu agora aqui. Toma o meu eu, toma o meu orgulho, como diz a canção. Mas também diz, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, se ainda não entregou a tua vida ao Senhor, entregue enquanto há tempo. Se está longe, volte. Se você ainda não decidiu o seu batismo, peça o seu batismo. Mas é porque você quer, ok? E você entendeu o que precisa. Peça o seu batismo. Porque todo nascido de novo tem o desejo de ser batizado. Todo nascido de novo tem esse desejo. Então, olha para mim, Deus. Vê meu coração. Como diz João, não é? Registrado na fala de Jesus, que o coração de vocês nunca fique angustiado. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado. Obrigado pela tua palavra que é transformadora, confrontadora e graciosa. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito e ainda fará na vida de cada um aqui. Muito obrigado por tudo, Senhor Deus, que o Senhor tem revelado a nós, do nosso jeito de ir e voltar. Muito obrigado por isso. Continue, Pai, a nos firmar, segurando na nossa mão. Ajuda-nos na nossa tão pequenina fé, como foi aquele pedido daquele pai angustiado pelo seu filho, que estava possesso, Senhor. Ajuda na minha fé tão pequena. Quantas e quantas vezes nós não conseguimos entender a grandiosidade da fé em Ti, Jesus, que nos convida todos os dias a Te amar cada vez mais. Muito obrigado. Ajuda-nos nessa caminhada, nessa semana que se inicia, nesse mês que os jovens estão à frente da programação. Use cada um para a honra e glória do Teu nome.
Muito obrigado por isso. E quando sairmos daqui, que possamos aproveitar as oportunidades que nos são dadas de mudar de vida e de levar a razão da nossa esperança. Muito obrigado. Em Jesus, teu Filho, eu agradeço e peço. Amém. Amém. Deus abençoe. Vamos louvar, não é? Para encerrar o culto. Vamos colocar de pé uma última vez essa noite. Vamos terminar o nosso culto louvando, engrandecendo o nosso Deus, declarando que só Ele é digno, que só Ele é digno de adoração, que só Ele é digno de estar realmente no lugar elevado de adoração, e que toda adoração, todo louvor é devido apenas a Ele. Sim. Deixou
Seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Amém. Amém. Eu baixei a cabeça aqui porque esse louvor tem uma história comigo, com essa igreja. Nós tínhamos um grupo aqui chamado Colisão de Adolescentes. Assim que eu vim para cá, nós formamos um grupo de adolescentes de louvor, talvez uns 2 anos já aqui. E como os meninos e as meninas estão aqui, havia meninos e meninas. Só Deus. Só Deus, alguns ainda precisam voltar. Mas no tempo certo vai voltar. Eu congelei aqui quando eu vi só o toquinho que eu já conheci. Já conheci, só pelo toquinho. Alguns ou algumas já voltaram. Glória a Deus por isso. Mas tem alguns do Colisão que eu estou olhando ali, estou vendo exatamente o lugar que ficava. Que é tão longe. Mas há tempo de voltar. Não vamos desistir de ninguém, gente. Porque Jesus nunca desistiu de você nem de mim. Fecha teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, obrigado. E que a tua graça, teu amor e a tua misericórdia esteja conosco durante essa semana. Para que possamos estar aqui no próximo domingo ou na quinta-feira no culto de oração. Para te agradecer. Por quem tu és. E despede-nos, Senhor Deus. Com essa mesma graça, com esse mesmo amor e com essa mesma misericórdia. Em nome de Jesus. Amém.